Por que tentar parar com a pornografia é algo extremamente perigoso? É sobre isso que eu vou falar contigo nesse vídeo. Eu sou o Dr. Miguel Soriani, eu sou um psicoterapeuta especialista no tratamento de adição sexual e eu quero trocar uma ideia contigo sobre essa dificuldade que você tem com a pornografia. Primeira coisa é que nós sabemos, a pornografia é algo que tem se manifestado na nossa sociedade de uma forma como a gente nunca viu. Quando nós começamos a consumir pornografia, todos nós aqui de algum modo lá atrás, o consumo era revista. Então a gente não tinha aquilo que em neurociência se chama de hiperestímulos ou overestímulos. Era uma revista e você não conseguia interagir sequer com aquilo. Depois a coisa evoluiu para vídeos pornográficos de fato e hoje nós temos coisas como OnlyFans, Privacy, coisas do tipo que você pode inclusive interagir com as mulheres dos vídeos. Ou seja, você pode ali mandar uma mensagem, você pode ali falar, enfim, qualquer coisa com elas e elas te respondem. Então, esse tipo de estimulação tem tomado conta da nossa sociedade cada vez mais. E o grande problema é que quando você tenta parar com a pornografia, a primeiríssima coisa que você tenta fazer é dizer não. E esse é o seu grande problema. Presta muita atenção nesse vídeo, porque esse vídeo aqui poderia valer $1 milhão, tranquilamente. Porque esse vídeo pode salvar sua família, pode salvar você desse mal e pode salvar seus relacionamentos, sua produtividade, seu trabalho, enfim. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Quando você tenta parar com a pornografia, você automaticamente começa a fazer o quê? Você começa a dizer não, você começa a resistir. E é assim que a gente faz com qualquer outra coisa da vida. Ou seja, quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente nega ela, não é assim? Então vamos pensar um exemplo aqui. Quando você quer emagrecer, por exemplo, né? Você quer perder peso. O que é que você faz quando você quer perder peso? Você diz não para comida calórica. Você diz não pro McDonald's, você diz não para batata frita, você diz não para as coisas. É ou não é assim? É óbvio que é assim. Quando você quer, por exemplo, se relacionar com pessoas que têm mais a ver com os teus interesses. Então você diz não para as más influências, você diz não para as más amizades, você nega, enfim, se encontrar com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você está buscando na tua vida. Só que quando nós falamos de adições, nós estamos falando de um fenômeno que quanto mais você diz não, mais a coisa piora. Então vamos ver um pouco como que isso funciona desde o ponto de vista da própria neurociência. Quando você está, então, sofrendo ali com pornografia, a primeira coisa que você faz é dizer não. Então você fala, não, não quero consumir. Beleza. Então, o que o seu cérebro faz? O seu cérebro ele começa a chamar a sua atenção. Então, ele vai, aquilo que nós chamamos de crave, né? Aquele impulso, ele vai começar a bater ali em você. E o craving, ele vai ser o quê? O seu cérebro ele vai falar, né? Com uma caixa de som, vamos pensar assim, tá? Ele vai colocar ali um volume número 10, certo? Ora, aí você diz, não, não quero ouvir esse volume. O que é que ele faz? Ele começa, então, a aumentar esse volume para um número 15. Então ele começa, por exemplo, a te fazer ter alguns sintomas de abstinência da coisa. Por quê? Porque ele quer que você preste atenção naquilo. Então, ele começa assim, ó, dor de cabeça, e aí você tem uma diarreia, e aí você tem, sei lá, ânsia de vômito, e aí você tem irritabilidade, e aí você tem memória ruim, e aí você começa a ter dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, porque o cérebro está dizendo o seguinte, olha só, vamos lá, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E aí você diz não mais uma vez. Quando você diz não mais uma vez, o que o cérebro faz? Pô, cara, você tá de sacanagem? Ele aumenta para um 20. Então ele começa, a dor de cabeça faz o quê? Ela aumenta, e aí você começa, o cérebro ele começa a falar para você, pô, cara, vamos lá, a gente precisa daquilo, lembra? Foi isso que a gente combinou, a gente precisa daquele negócio lá, a gente combinou aquilo, a gente precisa, vamos lá, é só uma vez, isso vai aliviar tudo isso. E aí você diz não mais uma vez, e aí o que ele faz? Ele aperta ainda mais até que você faz aquilo, então some todo o sintoma de abstinência, e aí você tem todo o ciclo do problema instalado. Ora, isso é um mecanismo que acontece nas adições. Isso se dá por um motivo neurofisiológico que acho que não cabe aqui explicar isso, mas o fato é que a coisa funciona dessa forma. A hipófise ela vai aumentando
essa simbologia, esse simbolismo aqui da caixa de som é muito perfeito. Por quê? A hipófise vai aumentando, certo? O volume. Então, até que você preste atenção na coisa, certo? Muito bem. Quando eu entendi isso tempos atrás, quer dizer, lá em 2012 mais ou menos, quando eu li os primeiros artigos científicos sobre esse assunto, então eu vi ali sobre pathway, vi ali sobre, enfim, todas essas coisas, os caminhos neuronais, e a gente entende que não adianta então a gente falar não, porque em tudo na vida funciona a gente falando não, certo? Só que para as adições não funciona. E aí, cara, como é que eu faço então? Por quê? Porque é para falar não ou não, né? O que eu devo fazer então, Miguel? Você tá me falando que eu devo ir lá, foda-se, vou chutar o balde aqui e vou mergulhar nessa putaria na pornografia. Não, óbvio que não é isso que eu tô falando. Eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer, tá? Daqui a pouco. O que você precisa entender é que é o seguinte, olha só, vamos entender o seguinte. O que a gente já tem como ferramenta, certo? Comprovada, que funciona, então, para o problema da adição em pornografia. A gente tem, por exemplo, a ferramenta da psicoterapia. Quando eu vou para a psicoterapia, certo? Quando eu estou fazendo psicoterapia, perceba, eu não estou dizendo não para a adição, certo? Eu não estou tentando resistir à adição, percebe? Inclusive, se você não quer se expor à vergonha de ter que fazer isso, eu criei um modelo de psicoterapia anônimo que pode te ajudar muito, tá? E tem ajudado muitas pessoas. Todo dia as pessoas estão entrando e tem feito muito bem para todas elas. Se você quiser participar, se quiser que eu te atenda de forma anônima, sem você se expor, envie um e-mail para miguelsoriani, com NI, 102@gmail.com. E lá eu vou te mandar todos os detalhes. O e-mail também está fixado aqui nos comentários e na descrição do vídeo, beleza? Ora, quando eu estou fazendo psicoterapia, eu não estou dizendo não para coisa. Quando eu estou criando um novo hábito, eu não estou dizendo não para coisa, percebe? Quando um alcoólatra, por exemplo, ele começa a mudar a rotina da vida dele, tá frio pra caramba aqui. Quando um alcoólatra ele começa a mudar a sua vida, mudar os seus hábitos, ele não está dizendo não para a adição. Certo? Percebe isso comigo? Muito bem. Então, o que é que a gente precisa fazer quando a gente está diante de um problema que ele é assim, o sistema contrário, né? Tudo que eu quero resistir a isso, isso e aquilo, eu falo não, funciona, mas para esse eu falar não, piora. O que é que a gente tem que fazer? Claro, não é para falar sim. A gente tem que fazer o seguinte. O cérebro, certo? Ele quer, não é isso, que você ouça ele te chamando. Mas não é só nessa situação do vício. Por exemplo, vamos imaginar que tem um fulano, sei lá, a 10 metros aqui. E aí eu chamo ele, falou fulano, ele não escuta. O que é que eu faço? Eu chamo mais alto. Ô fulano! Aí ele não escuta. O que é que eu faço? Eu chamo mais alto ainda. Aí eu grito. Ô fulano! Opa, ele ouviu. Quando ele ouviu, ele olhou pra mim. O que é que eu faço? Eu paro de chamar. Não é assim? Então olha só, presta atenção. Quando você cai, o que é que você faz quando você cai? Você olhou para a coisa. E aí então ela para de te chamar. Percebe? Então entenda isso comigo. Você precisa olhar para a coisa. Para ela o quê? Parar de te chamar. Então, perceba, quando o impulso bate em você, ao invés de você resistir e dizer não, você precisa olhar para ele. Você precisa olhar para ele. E quando você olha para ele, certo? Você precisa olhar com um olhar de um terapeuta, com um olhar de um analista. É por isso que a psicoterapia, ela funciona muito. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, elas não conseguem, então, lançar esse olhar terapêutico sobre elas mesmas. Então, elas vão precisar de um olhar, de um ouvido treinado para fazer isso. Ora, se você lança um olhar terapêutico para a coisa,
você vai ouvir a seguinte situação. O impulso bateu num volume 10. O que ele está querendo? Ele está querendo que eu olhe para a coisa. Portanto, eu vou olhar. E aí quando eu olho, eu não vou olhar com um olhar leigo e vulgar. Eu vou tentar ler aquilo ali. Como quem diz assim, olha, esse impulso, ele está aparecendo aqui por algum motivo. Por algum fucking motivo. Qual é esse motivo? E por favor, não seja leviano e superficial de achar que esse motivo é uma foto que você viu de uma mulher no Instagram. Não é. Isso é só um motivo imediato. Eu quero que você traga para mim um motivo mais profundo. Eu vou te dar aqui alguns. Mas você precisa olhar para a sua vida, principalmente no momento em que um impulso aparece, e descobrir. Na maior parte das vezes, esse impulso aparece para satisfazer uma necessidade humana básica, que é a necessidade de conexão e de intimidade. Veja, a adição em pornografia, ela está diretamente e proporcionalmente relacionada com a nossa necessidade afetiva de criar um vínculo de conexão amoroso com uma outra pessoa. Alguns pacientes se livraram desse problema quando o impulso batia e eu dizia para ele, olha, vai lá e pede um abraço nesse momento. Eles faziam isso. Pediam um abraço para a mãe, pediam um abraço para a esposa e funcionava. Isso não é leviano nem um pouco. Por quê? Porque no fundo existe uma carência. Sobretudo eu noto que hoje em dia os homens estão muito carentes, né? E não há problema em admitir isso. O problema está em você soterrar isso daí com pornografia cada vez mais. Então olha só, lute as batalhas que você pode vencer. O que quer dizer isso? Quer dizer que você dizer não para a coisa, certo? É uma batalha que você não pode vencer. Quanto mais não você falar para a parada, mais o negócio vai crescer. O que é que você pode vencer? Qual luta você pode vencer? Você pode vencer a luta contra, vamos dizer assim, a necessidade enganosa, né, que você está ali mascarando de pornografia. Quer dizer, você tem uma necessidade, no fundo, você não tem uma necessidade de pornografia no fundo, você tem uma necessidade afetiva no fundo. E essa luta você pode lutar e essa luta você pode vencer. Percebe? Sobretudo se você é casado, se você namora, que seja. Ora, o casamento, ele veio justamente para o quê? Para que o homem vencesse a concupiscência da carne, nesse sentido mais profundo aqui. Então perceba, lutar as batalhas que você pode vencer significa o quê? Você aprender com o impulso e perceber que na verdade ele não tem nada a ver com pornografia, meu filho. Ele tem muito mais a ver, certo? Com as suas questões psicológicas profundas. Aqui eu dei o exemplo de uma só. Pode ser outra. E aí você vai precisar descobrir isso daí. Então olha só, o impulso aparecendo, ele não é uma má notícia. O impulso aparecendo é, no fundo, uma boa notícia. Por quê? Porque com ele você pode crescer em autoconhecimento. No sentido de que você pode aprender mais sobre si mesmo. Interessante? Pegaram isso? Se você pega isso daqui, você tá livre. Ora, a maior parte das pessoas, elas não conseguem pegar isso sozinho, e então elas vão precisar de uma ajuda terapêutica. Mas eu queria muito que vocês entendessem isso daqui. Se preciso, volta esse vídeo e assiste de novo, porque esse vídeo é o vídeo mais importante que eu já fiz aqui no canal. Então, voltem até o começo, assistam de novo, reflitam, mastiguem isso aqui.
e coloquem em prática, vocês vão ver que funciona, tá bom? Vou ficando por aqui, agora vou para casa e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Beijo, um abraço, valeu, tchau, tchau.